hesitação. E assim temos a questão do alistamento de José, né? O contexto histórico da época, o poderio romano, a eficácia do governo romano e a questão do alistamento de José, né, na sua terra em Belém. Então, partindo aí dessa questão, que já abordamos um pouco também, né, falando aqui acerca do nascimento virginal, vamos ver profecias do Antigo Testamento, tá, o que falam, né, que apontam, que indicam de uma forma muito clara, muito objetiva, acerca do nascimento de Jesus Cristo como cumprimento dessas promessas feitas, né, desde o texto veterotestamentário. Mas eu quero ainda contribuir um pouco mais falando acerca do cânon. Como já vimos aí, né, um pouco acerca do próprio nome Novo Testamento, né, o surgimento do Novo Testamento, Antigo Testamento, né, o Velho Testamento. Falamos um pouco aí acerca da condição histórica da época, né, questão histórica. E agora eu quero falar um pouco mais acerca do cânon, contribuir também com outra obra chamada História, Doutrina e Interpretação da Bíblia, de Joseph Angus. História, Doutrina e Interpretação da Bíblia, de Joseph Angus, editora Ragnus. Veja só que Joseph Angus vai nos dizer aqui acerca do Novo Testamento, na sua página de número 49, o cânon, a ideia geral, acerca do cânon do Novo Testamento. As observações do capítulo 2 sobre canonicidade aplicam-se também ao Novo Testamento. São acessíveis, simples e decisivos os fatos que provam pertencerem os diversos livros ao catálogo autorizado dos escritos sagrados. Tendo em vista somente o caráter literário, reconhece-se que os livros do Novo Testamento são de origem apostólica, do mesmo modo que se prova que são de Xenofonte, de Cícero, de Plutarco, as outras obras que têm os seus nomes. Além disso, o grande interesse religioso e a importância dos livros obstariam a que esses fossem recebidos sem um forte fundamento de sua autenticidade, sendo também certo que adversários vigilantes estariam sempre prontos a declarar qualquer insuficiência das provas apresentadas. A apostolicidade dos livros era a grande questão, e esta sendo estabelecida, nada mais impediria o reconhecimento deles. A consciência cristã, isso não é tudo. Esses escritos interessavam a consciência cristã. O Espírito Santo dado à Igreja despertou santos instintos, auxiliou o discernimento entre o puro e o espúrio, e assim foi possível chegar a uma gradual, harmônica e por fim unânime conclusão. Havia na Igreja o que um teólogo designou com felicidade pela expressão inspiração da seleção. Veja só. O interesse era, note-se bem isto, da Igreja Universal. A Igreja Universal, que igreja que estava espalhada aí por tantas terras já. A frase autoridade da Igreja, como é usada algumas vezes, é enganadora. É realmente digno de nota que nenhum concílio geral, desde os mais remotos tempos, procurou definir o cânon. As escrituras do Novo Testamento deram testemunho de si mesmas. Certos livros que reivindicavam a autoridade apostólica por algum tempo aceitos em certas regiões desapareceram gradualmente da lista. Hoje existem somente como apócrifos. O contrário se deu com os inspirados, o que por todos pode ser averiguado. Além das provas externas, são para nós claras as razões intrínsecas pelas quais foi dado ou recusado o reconhecimento da Igreja. Entre os livros canônicos e os não canônicos, ainda que sejam os melhores, há uma distinção que os indica de maneira sensível os limites da inteligência e da imaginação cristã desprovidos de auxílio. A diferença tem sido convenientemente ilustrada pelo contraste entre as cidades modernas e antigas. O Novo Testamento não é como as cidades modernas, com seus largos subúrbios estendendo-se até ao campo, de forma que se tornam imperceptíveis os seus limites.
Assemelham-se, porém, algumas cidades dos tempos antigos, cercadas de muralhas e baluartes, bem definidas e separadas das terras incultas. Então, a discrepância, né, falando agora acerca do cânon, falando agora acerca dos textos sagrados, uma das argumentações demonstradas aqui por Joseph Angus é a questão de que existe um falso conceito nesse termo autoridade da igreja, como se houvesse um órgão específico da igreja a quem se foi dada autoridade e que de fato escolhe os livros conforme seu bel prazer. O que existe, na verdade, pode ser constatado por meio da história, é que existem livros que de fato obtiveram aceitação universal da igreja. E aí temos algo muito diferente, quando alguns atribuíram um poder excessivo, né, e alguns atribuíram muita significância a uma instituição que não pode ser comprovada historicamente, essa tal instituição que detém o poder da chamada autoridade da igreja, que em momento algum se vê citado, em nenhum concílio você vê esse tipo de manifestação, mas sim você vê uma manifestação muito natural, que é a aceitação dos livros pelas igrejas que estão espalhadas por diversas comunidades. Então, conforme esses livros foram sendo produzidos, e esses livros sendo produzidos dentro dessas comunidades, a maior prova da sua autenticidade é que de fato esteve ali um apóstolo, e aquela comunidade, desde os seus ancestrais até aqueles que deram continuidade à linhagem, podiam de fato comunicar essa tradição. Olha, Mateus trabalhou entre nós, João esteve entre nós e trabalhou, estão aqui seus discípulos que preservaram seus escritos. Esteve aqui Paulo, esteve aqui Timóteo, esteve aqui João, como eu já disse, né, Tiago, e assim vai. Então, conforme estes autores bíblicos, conforme esses apóstolos foram para diferentes regiões, estiveram ligados a essas comunidades, produzindo seus textos ali, enviaram cartas, tá certo? Ou então os seus discípulos se encarregaram da confecção de textos, capturando o seu ensino, a sua pregação. Ok? Então, estes textos que estão vinculados à presença daquele apóstolo ganham autoridade em função disso. E são aceitos universalmente pelas igrejas. Por quê? Porque existe o testemunho da tradição, né, dessa prática, e existe também o testemunho da comunidade de modo geral. Assim, temos uma vasta comunidade do cristianismo, tinha diferentes partes da escritura, até que vão começar a dialogar nos concílios e vão então comunicar o testemunho que tem, tá certo? Os elementos comprobatórios que tem da autenticidade dos seus escritos. E assim temos até o ano 400 da era cristã, não a confecção, mas sim a reunião, quando então temos os livros que já tinham autoridade junto às suas comunidades, agora reunidos numa coleção, tá certo? To Biblion. Então a Bíblia Sagrada, ela foi, até esse período de tempo, até o ano 400 da era cristã, com Atanásio, ela foi reunida, mas a sua confecção ela é muito anterior, tá certo? Desde depois da crucificação, quando houve a reunião da igreja e de fato a sua difusão, né, a sua peregrinação pelas terras, quando passaram a se enviar cartas, e aí tem carta de Paulo aos Tessalonicenses, possivelmente aí de 39 ou 40 da era cristã. Então temos aí já um texto que vai ser preservado por aquela comunidade, que depois vai alegar a sua autenticidade, uma vez que teve contato direto com o apóstolo, que é o seu autor. Tá certo? E esse texto, e aí os demais, desde as cartas, os evangelhos, aí por volta do ano 60 da era cristã, Apocalipse, as cartas de João, por volta aí do ano 90 da era cristã, escritos aí, comprovados pelo testemunho, pela presença do próprio apóstolo, pela presença depois dos discípulos diretos desse apóstolo, ok? E futuramente reunidos aí numa grande coleção, né? Sendo aí a primeira coleção das cartas de Paulo. Depois das cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos. Aí Atos dos Apóstolos, que faz a transição entre os evangelhos, tá certo? Atos dos Apóstolos, a coleção das cartas de Paulo, e os texto profético por excelência do Novo Testamento, que teve uma certa resistência, até pela linguagem que emprega, né, uma linguagem tanto complexa, carregada de simbologia, carregada de metáforas, né, de alegorias. Então, certamente ofereceu algum desafio, né, à aceitação das igrejas, mas por fim foi também aceito e incluído aí no cânon,
e vamos ver aí as mais importantes listas de cânon, conforme ele nos vai trazer aqui. As mais importantes listas canônicas. Além das provas externas, são para nós claras as razões intrínsecas pelas quais foi dado ou recusado o reconhecimento da Igreja. Entre os livros canônicos e os não canônicos, ainda que sejam... Esse aqui na verdade eu já li. Muito bem, esse aqui na verdade já foi lido. Vamos passar adiante. B. A formação gradual do cânon. Não se sabe quanto tempo decorreu antes da formação de um cânon. Primeiramente apareceram os livros separados em diferentes localidades e espaçadamente. Eram guardados cuidadosamente pelas diversas igrejas como apostólicos e lidos provavelmente com outros escritos das assembleias cristãs. Depois foram classificados em grupos. Os evangelhos formavam uma divisão, as epístolas paulinas uma outra, enquanto os Atos e as epístolas gerais constituíam também uma seção. E a esses livros foi acrescentado o Apocalipse, estando pelos fins do segundo século praticamente completa a seção. Mas a autenticidade de alguns livros ficou ainda como questão aberta por certo tempo. Tá, ok? Então temos aí uma evolução, né, da constituição deste cânon do Novo Testamento, né, por meio do agrupamento dessas coleções. Coleções dos Evangelhos, coleções das cartas de Paulo, coleção das cartas pastorais ou cartas gerais, juntamente com Atos Apóstolos e, por fim, Apocalipse, que ofereceu um certo desafio, né, a ser aceito, mas por fim foi aceito, separando-o totalmente dos diversos apocalipses apócrifos, que são incoerentes, tá certo? São contraditórios em relação ao seu próprio texto, em relação ao texto sagrado de modo geral, os textos do Antigo Testamento e os demais textos, tá certo? Demais textos canônicos da Nova Aliança. Principiemos pelos evangelhos. Existiam na igreja primitiva muitos escritos que diziam tratar da vida e do caráter de Jesus Cristo. Pelo que lemos em Lucas 1 e 2, sabemos que muitos escritores tinham empreendido reproduzir o primitivo evangelho oral, mas não tardou muito para que os 4 evangelhos absorvessem e substituíssem aquelas narrações, sendo universalmente reconhecidos pela Igreja por causa de sua autoridade apostólica, levando-se em conta que os evangelhos de Marcos e de Lucas foram compostos respectivamente sob a influência de Pedro e de Paulo. A consideração da origem dos evangelhos pertence a outra parte desta obra. Basta dizer-se aqui que a cadeia de testemunhos é completa. Os pais apostólicos, embora sem mencionar os autores, citam os evangelhos de tal maneira que indicam por sua autoridade inteiramente reconhecido pela Igreja. Taciano, o assírio e discípulo de Justino Marte, fez a combinação dos 4 evangelhos numa harmonia, de Atessaron, né? Irineu, que quando jovem tinha conhecido Policarpo, discípulo do apóstolo João, reconhece distintamente a santa quaternidade dos escritores, dando explicações místicas acerca do número 4, explicações que, mesmo sendo absurdas, testificam a respeito da aceitação desses livros como inspirados por Deus. Então a questão não é a própria justificativa em si, mas é o fato dela ser empregada. É o fato, né, de alguém se preocupar em elaborá-la. Então ele traça algumas justificativas místicas aqui, mas são especulações, né, da parte desse autor. Mas a própria preocupação em ele construir essas especulações já mostra que de fato os 4 evangelhos estão presentes e são relevantes, né, são importantes e são admitidos como autoridade para a igreja. Então é isso que importa aqui nessa questão. Vem depois testemunhas de toda a parte da igreja: Tertuliano da África, Atanásio de Alexandria, Cirilo de Jerusalém, unanimemente depõem a favor dos 4, e não de outros, como sendo as verdadeiras narrativas evangélicas. A esses foi acrescentado o livro de Atos por consenso geral, como a segunda parte de Lucas. Concluímos, pois, que esses livros foram escritos pelos apóstolos, a quem nosso Salvador especialmente prometeu o seu Espírito, a fim de os guiar em toda a verdade, trazendo à sua memória o que ele próprio lhes tinha ensinado, e tornando-os aptos para levarem o seu evangelho a todo mundo. O mesmo se pode dizer a respeito das epístolas de Paulo. 13 dessas epístolas têm o seu nome. Geralmente escreveu-as por meio de um amanuense.
que ficou sendo uma testemunha da legitimidade de seus escritos. Nesses casos, ele acrescentava a sua assinatura e saudações. As suas epístolas foram mandadas por mensageiros particulares. 9 foram dirigidas a corporações públicas. A primeira que escreveu recomendou que fosse lida na reunião pública. Também foi lida em público a segunda, e indubitavelmente as restantes. E sabemos por Inácio, Policarpo e Clemente que as cartas de Paulo eram consideradas como escrituras inspiradas e lidas como a lei e os profetas e os evangelhos, no mesmo patamar de autoridade. São vozes da antiguidade que testificam a partir da realidade que viveram e daquilo que observaram e daquilo em que criam. Criam piamente na autoridade desses textos, das cartas de Paulo, juntamente com os demais textos, tanto da Antiga Aliança, quanto os textos neotestamentários que já estão, de fato, circulando nas igrejas e que já gozam de autoridade. Veja, uma prova ainda mais antiga aparece na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, onde é dada as epístolas de Paulo o nome de Escrituras, o próprio apóstolo Pedro. Termo este que, ocorrendo 50 vezes no Novo Testamento, se aplica apenas, com esta única exceção, aos livros canônicos do Antigo Testamento. Interessantíssimo, como de fato é feita essa comparação e é dito que as cartas de Paulo são escritura, tá certo? São inspirados, são teopneustos, inspirado por Deus, ok? Inspirado pelo Espírito Santo. Os demais livros, todas as partes do Novo Testamento mencionadas até aqui, foram reconhecidos como apostólicos, o mais tardar em fins do segundo século. Assim, quando eu falei da reunião, foi a reunião geral dos livros do Antigo e Novo Testamento, chamado Tobiblion, com Atanásio, tá? Então aqui temos a reunião do Novo Testamento já no segundo século. No segundo século, o Novo Testamento já tinha essas coleções reunidas e gozava de plena autoridade na Igreja Universal, na Igreja de modo geral, nas comunidades que podiam atestar a sua autenticidade por meio da presença daquele apóstolo que esteve entre eles e deixou seus discípulos, que deram continuidade à sua obra naqueles locais. Como também o foram a primeira de Pedro, primeira epístola de Pedro, a primeira de João, os demais livros do Novo Testamento foram chamados antilegômena, o prolegômena e o antilegômena, ou também pelo fato de fazerem parte do cânon somente depois da segunda revisão. Deuterocanônicos. Estes livros foram introduzidos no cânon pouco a pouco, de forma que no princípio do quarto século já eram eles reconhecidos pela maior parte das igrejas e por todas no fim deste século, no fim do quarto século. Provas especiais a respeito de cada livro serão dadas mais tarde, mas é preciso dizer que as dúvidas existentes diziam respeito não à canonicidade dos escritos de Tiago, Pedro, João e Judas, mas sim no fato de terem sido ou não realmente escritos por eles os livros que traziam seus nomes. A questão o conteúdo do livro já era aceito, já era admitido, já era empregado como ensino, mas não se tinha certeza da autenticidade, tá ok? E que de fato aquele livro pertencia àquele autor conforme alegado. Então tinha esta dúvida. A quem mencionamos como autor dessa escritura, mas não a própria escritura. O conteúdo dela de fato já era aceito como conteúdo edificante. A essas dúvidas não podem de forma alguma causar-nos surpresa. O assunto era de grande interesse. Muitas composições espúrias correram com os nomes dos apóstolos. O próprio ensino apostólico podia ser citado como prevenção contra a falsidade. A prova interna da autenticidade das epístolas é especial. A epístola aos Hebreus, por exemplo, não traz o nome do autor. O seu estilo é diferente das epístolas de Paulo. O estilo da segunda de Pedro é também diferente do da primeira epístola. Nas epístolas de Tiago e de Judas, os autores se apresentam não como apóstolos, mas como servos de Cristo. E na segunda e terceira de João, o autor faz ver que é um presbítero ou ancião, e não um apóstolo. Judas também se refere a histórias que se encontram nos escritos apócrifos. Ele cita aí talvez a ascensão de Moisés, mas certamente Enoque, tá ok? Citado por Judas.
Em outro lugar eu já disse, ele faz apenas uma ilustração ali. Ele não está construindo uma doutrina fundamentada em apócrifo, tá? Ele está utilizando-se de uma citação apócrifa como ilustração, apenas ilustrando aquilo que ele está construindo doutrinariamente. Tá? Paulo também faz esse tipo de uso ilustrativo, não há qualquer problema em relação a isso. Além disso, todas essas epístolas foram dirigidas aos cristãos em geral ou a pessoas particulares, mas não a determinadas igrejas. Pessoa alguma, pois, estava interessada em conservá-las, e as provas externas a seu favor são necessariamente insuficientes. Todas as causas de dúvidas produziram o seu efeito, como sabemos. Por fim, era universal a convicção, e as próprias dúvidas que retardaram a aceitação de uma pequena porção das escrituras em certas partes da igreja primitiva servem agora para confirmar a nossa fé nos livros restantes. Interessante essa dúvida e essa resistência durante certo tempo. Ela, para mim, é uma das maiores provas da seriedade com que os cristãos primitivos trataram esta questão. Para mim, isso só valoriza, né? Valoriza ainda mais a postura que eles tinham diante da Sagrada Escritura. Para fechar aqui a contribuição de Joseph Angus, História, Doutrina e Interpretação, quero ler aqui na página 52 os primeiros catálogos. Esses catálogos aqui são muito interessantes porque eles nos comunicam aquilo que era entendido como canônico na época de cada um desses autores aqui. Veja só. Os primeiros catálogos. Entre os anos 200 e 400 se publicaram 15 ou 16 catálogos dos livros do Novo Testamento. A sua importância, assim como a sua variedade e independência, se mostram na seguinte breve enumeração. O fragmento muratoriano. O primeiro de todos, o MS latino, descoberto por Muratori na livraria Ambrosiana em Milão, em 1740, é obra quase do fim do segundo século. Fala do Papa Pio I, morto em 157, como se fosse contemporâneo. Foi outrora atribuído a Caio, o presbítero, irmão de Pio, provavelmente, segundo Salmon, ficticiamente, segundo Harnack. O bispo Lightfoot supõe ser de Hipólito. O fragmento, evidentemente traduzido do grego, principia por Lucas, como terceiro evangelho, subentendendo os outros dois, e encerra todos os livros do Novo Testamento, com exceção de Hebreus, Tiago, 1 e 2 de João, Hebreus, então exceção daqueles que não estão na lista do cânon muratoriano. Não estão Hebreus, nem Tiago, nesse 1 e 2 de Pedro, nem a 2 e a 3 de João. As demais todos já estavam presentes aí nessa lista do cânon muratoriano, o que nos faz ver que a esta época, né, segundo século da era cristã, muitas regiões já conheciam e já admitiam, e esses demais livros já circulavam de uma forma muito ampla. Ok? Então temos aí já essa lista, né, nos indicando grande parte do cânon da Escritura como sendo já admitido como conteúdo de fato inspirado, né, conteúdo verídico. Clemente de Alexandria em Eusébio. Então é Eusébio que preserva essa lista no livro dele, provavelmente História Eclesiástica. Princípio do terceiro século. Faz primeira distinção entre o Evangelho e o Apóstolo. Reconhece 14 epístolas de Paulo, incluindo Hebreus. Ele acredita Hebreus a Paulo, né? Omite Tiago, 2 de Pedro e 3 de João, e encerra alguns livros extracanônicos. Geralmente eles admitiam o Pastor de Hermas como livro canônico nessa época, tá? Ok? É um livro não canônico, todavia eles tinham muito respeito, muito apreço por esse livro, por serem recomendações. Então tinha recomendações gerais aí para a conduta, a administração da igreja. Então geralmente se admitia o Pastor de Hermas como livro autorizado, né? Um livro de fato edificante. Orígenes, terceira lista aí, Orígenes, em Eusébio também, que morreu em 253 da era cristã. Todos os livros com exceção de Tiago e Judas, os quais contudo se referem noutra parte. Então ele
admitia todos os livros que nós temos na atualidade aqui na nossa Bíblia, só não reconhecia Tiago e Judas, né, não reconhecia Tiago e Judas, mas ele fala desses livros em outra parte, né, também recomenda a leitura desses livros. Eusébio Panfílio, cerca de 315, contém todos. Diz, porém, que há contestação da parte de alguns a respeito de Tiago, Judas e 2 de Pedro, 2 e 3 de João e Apocalipse. Então ele admite todos que nós temos na nossa, mas diz que há ainda forte discussão em cima desses que foi citado. Atanásio, cerca de 315. Todos os livros foram admitidos como canônicos, plenamente canônicos por Atanásio já. 315 da era cristã. Fala do pastor de Hermas como útil, mas não como canônico, e refere-se a outros livros como espúrios. Cirilo de Jerusalém, cerca de 340. Todos os livros, menos o Apocalipse. Os livros contestados de que fala Eusébio são nesse tempo geralmente recebidos. Apocalipse ainda encara, né, uma certa dificuldade, mas está sendo discutido aí por esses representantes da igreja, né? Agora o concílio de Laodiceia, cerca de 364, todos, menos o Apocalipse, ainda está em discussão. Epifânio de Salamis, cerca de 370, admite todos, inclusive o Apocalipse já. Gregório Nazianzeno, cerca de 375 da era cristã, todos, menos o Apocalipse. A sua lista está metrificada para auxílio da memória. Lista 10 agora. Anfilóquio de Icônio, cerca de 380 da era cristã, encerra todos, mas diz que a maioria exclui Apocalipse. A sua lista também está metrificada. Lista 11. Filástrio de Brécia, cerca de 380 da era cristã, todos, menciona 3 epístolas de Paulo e a epístola aos Hebreus, separadamente, e a respeito desta diz que alguns duvidam que seja do apóstolo. Diz também que outros negam que sejam de João o Evangelho e o Apocalipse. Agora o Sínodo de Carto, cerca de 397, ao qual assistiu Agostinho, contém todos, mencionando os livros especificamente. As atas desse sínodo são de grande valor pelo seu testemunho. Jerônimo, o grande tradutor, né, da Vulgata Latina, cerca de 382 da era cristã, inclui todos. Diz apenas que a Epístola aos Hebreus é por muitos colocada fora do ciclo paulino. Então, aí admitiu todos os livros, inclusive o Apocalipse, e já se faz uma distinção da Epístola de Hebreus por ter uma linguagem, uma argumentação totalmente diferenciada, né? Jerônimo Rufino de Aquileia, cerca de 390, inclui todos. Agostinho, grande teólogo aí do Ocidente, que morreu em 430, inclui e menciona todos e refere-se à Epístola aos Hebreus como sendo de Paulo. Crisóstomo, falecido em 407, numa sinopse que lhe é atribuída, mas de autoridade duvidosa, enumera 14 epístolas de Paulo, 4 evangelhos, os Atos, as 3 epístolas católicas, omitindo o restante. Então ele menciona, ele admite estes livros, né, nem todos os livros, admite todas as cartas de Paulo, né, e deixa de fora aí alguns livros, inclusive Apocalipse, mas até o ano 400, de fato, todos os livros serão plenamente admitidos por todas as igrejas, tá ok? Então, a confecção deles, como disse, foi até 90. Agora, depois disso, passou-se a uma análise. Então, a meu ver, isso demonstra grande seriedade por parte da igreja da época, né? Que queria, de fato, que a igreja fosse alimentada, que os irmãos, né, que a comunidade cristã, de modo geral, fosse alimentada com um conteúdo que lhes fosse benéfico, um conteúdo que lhes fosse saudável, que alimentasse, fortalecesse de fato a sua fé. Por isso, esse critério era bastante sério, essa análise foi bastante demorada. Então, para mim, isso é um motivo pelo qual eu louvo, né, e pelo qual eu respeito esta igreja, a igreja desde os seus primórdios, desde a antiguidade. Então falamos aí sobre cânon, né, com o Joseph Angus, História, Doutrina e Interpretação. E aí, para finalizar nossa aula, que o tempo já está bastante estendido, né, eu gostaria também de abordar um pouco aqui conteúdo do livro chamado Enciclopédia da Vida de Jesus. Enciclopédia da Vida de Jesus, tá ok? A Nação de Jesus, Cristo antes da Encarnação e a Vida Oculta de Jesus. Editora Acadêmico, volume 1, Luiz Claude Filion.
Luiz Clodio Filion. Ele vai nos dar agora uma detalhação bem maior, tá certo? Acerca do contexto do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vai falar sobre alguns aspectos, tanto geográfico, quanto histórico, quanto político, e nos vai dar um quadro muito mais claro da situação. Então eu quero proceder à leitura deste livro, principiando aqui pela página, vamos ver qual é a página, só um minuto. Página 146, tá? Principiando aqui pela página 147, na verdade. Página 147 em diante, a gente vai trazer essas informações aqui, concluir esta aula, tá? Depois a gente dará continuidade ao tema. Mas até aqui eu acredito que já tenha contribuído bastante aí, já tenha trazido informações muito importantes, né? E de fato elucidado, né? Elucidado bastante acerca desses acontecimentos, tá ok? Algo que